Bom, vamos continuar nossa aula. Nós estávamos falando sobre a questão das reuniões que você vai preparar. Eu disse que você tem que sair, né, do seu casulo, sair de lá de dentro do seu negócio para vender. E que você tem que se preparar para ficar cara a cara com o seu cliente. Seu primeiro passo, então, é marcar todas as reuniões, né, com os seus clientes para apresentar a solução. Lembra, anteriormente, o que você fez com o seu cliente é pesquisar qual era a dor dele, né, qual era o problema dele, e aí você foi buscar o remédio, a solução. Agora você vai apresentar o remédio, tem que vender esse remédio. E esse cara tem que comprar. Até então ele veio falando para você que ele tinha interesse nisso, mas agora é a hora de efetivar o seu negócio, né? Através dessas reuniões você vai, né, o seu grande objetivo vai ser vender essa solução para o seu cliente. Então eu falei para você sobre o discurso de venda. Lembra que comentamos? Time is money, tempo é dinheiro. As pessoas têm muito pouco tempo para escutar a sua ideia, a sua solução. Lembre-se que você tem uma concorrência imensa, variada. Se o cliente tiver que escutar todos os concorrentes, todo mundo está oferecendo alguma coisa parecida com o que você tem para vender. Quanto tempo esse cliente vai ter? Ele não vai fazer mais nada na vida, só vai ficar escutando as pessoas venderem alguma coisa para ele. Então tem que ser muito rápido, né? O cliente ele não tem tempo para perder. E aí eu falei para você sobre o discurso do elevador, ou o discurso do palito de fósforo, ou o pitch do negócio, né? O pitch de vendas. O que é isso? Esse tipo de discurso ele surgiu ali na década de 90, né? Quando os empreendedores começaram a perceber que tinham pouco tempo e eventualmente também as pessoas interessadas, os prováveis clientes lá, também começaram a se colocar nessa condição de ter muito pouco tempo para escutar, né, o que tinha ali, qual era a solução que você tinha, porque um empreendedor tinha para oferecer. Então, qual que é a ideia desse discurso? É uma apresentação muito curta, muito rápida. Por que discurso do elevador? Por que discurso do palito de fósforo? Imagina que você encontre o presidente de uma grande empresa para quem você quer vender o seu produto e, claro, você está tentando uma reunião com ele já há algum tempo e ele é uma pessoa muito ocupada e não te atende, mas você encontra com esse cara no elevador. Imagina que você fale com ele e fala: oi, seu fulano, tudo bem? Estou tentando falar com o senhor, quero lhe apresentar uma solução que eu tenho aqui para os seus problemas. E ele vire para você e diga: você tem o tempo da gente chegar no térreo, ou você tem o tempo até o andar que eu vou para me vender esse seu produto. Não dá tempo de você abrir o seu computador, seu notebook, né? Não dá tempo, e não necessariamente o tempo todo você vai andar talvez com um protótipo enfiado no seu bolso, a não ser que esse protótipo seja uma coisa muito simples, um desenho, como nós falamos, que o protótipo não precisa necessariamente, né, ser um modelo lá materializado, pode ser um desenho, mas tem que ser muito rápido. Olha o tempo que essa pessoa está te dando. Quanto tempo leva para um elevador ir, sei lá, do térreo até o 10º andar, 13º andar de um prédio, né, que normalmente é a altura aí de um prédio padrão, de um prédio médio, né, de uma altura média, 20, 30 segundos, muito rápido. Então você tem que ir ao ponto. Quais pontos são fundamentais? Né? Dizer qual é o problema que você está tentando resolver, seja muito direto. Qual é o problema? Qual é a solução? Sempre seja muito direto, você tem pouco tempo. Por qual razões, ou por qual razão essa sua solução é a melhor solução que esse cliente pode ter? Qual é o seu time? Quem é a sua equipe? Quem vai trabalhar com você? Né? Por que essa sua equipe é capaz de colocar essa sua ideia em prática? Qual é a expertise das pessoas que estão inseridas no seu negócio? Qual é a sua própria expertise? Discurso do palito de fósforo, é sempre o mesmo princípio, é muito rápido. Imagine que você tivesse esse tempo, que você quisesse me vender uma ideia, eu pegasse uma caixinha de fósforo, tirasse um palito e dissesse para você, acendesse e falasse: você tem o tempo desse palito atingir o meu dedo e queimar. É rápido demais, alguns segundos, né? Mas eu vou dizer para você o seguinte, essa é uma situação bastante complicada e inusitada, de você encontrar realmente alguém no elevador ou de alguém ficar com um palito de fósforo na mão, riscá-lo e dizer para você: o tempo que você tem para falar comigo é a queima desse palito. Pense num discurso, 10 a 15 minutos está bom. Né? E eu sei que a gente tem uma dificuldade enorme de resumir as coisas. A gente tem um problema bastante sério, eu vejo lá, muitas vezes pelas provas dos alunos nas questões dissertativas. Ou ele resume tanto que ele não consegue responder, porque resumiu tanto e não foi ao ponto, né? É exatamente aquilo que precisava, ou ele fala tanto que acaba enchendo linguiça.
vai se perdendo no meio da resposta e a pergunta que você fez não é respondida. Então, resumir não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Nós temos pouca leitura e pouca experiência prática em resumir. Como é que a gente poderia aprender a resumir? Como é que você pode aprender a resumir? Porque você pode falar para mim, professora, eu não sei resumir. Eu tenho uma dificuldade enorme de pegar alguma coisa, de falar resumidamente. Eu preciso falar, como é que eu vou vender um negócio? Tem tanta coisa para falar do meu negócio. Lembra que eu falei que a ação empreendedora é muito mais sua do que minha? Tem que fazer. Leia livros e comece a fazer resumo. E leia livros, no caso, ou histórias, ou informações, textos lá na internet, onde você quiser, sobre empreendedorismo. Assista um filme, faça um resumo, faça um fichamento, pegue uma fichinha, compre uma ficha própria aí na papelaria, deixa a sua tapioca para comer outro dia, vai lá, compre uma fichinha, assiste um filme, aluga às vezes um filme, às vezes são filmes que você, né, não consegue, hoje em dia você consegue baixar quase tudo na internet, mas de repente pode ser alguma coisa que você tenha que comprar, um livro que você tenha que comprar. Então, utilize o seu dinheiro com isso que pode te trazer o sucesso que você está esperando. Compra, faz um resumo, você tem que treinar. E aí você vai conseguir chegar nesse discurso que eu estou falando para você aí de uns 10 a uns 15 minutos, onde você vai falar para o seu cliente. Por que você? Por que ele tem que escolher você para ser o fornecedor, né, desse produto, desse serviço? Qual é o problema e a solução que você tem para esse problema? A sua ideia já saiu do papel? Porque isso vai envolver uma questão de prazos, de custos, né? Então precisa falar com o seu cliente, precisa estar dentro da sua fala essa informação. Sua ideia gera algum tipo de apelo emocional? Lembra que nós falamos aqui da questão do cabelo para a mulher, né? Que de repente ela pode ser uma grande executiva, uma alta executiva, ter um baita de um conhecimento, formação, inúmeros MBAs, mestrado, doutorado, um baita cargo. Alguém estraga o cabelo dela, essa pessoa não consegue sair de dentro de casa para ir fazer o seu trabalho, né? Usa um produto indevido, uma técnica indevida, oferece um serviço inadequado para essa cliente, ela perde totalmente a identidade dela. Então, o seu serviço, o seu produto, ele tem um apelo emocional, com certeza, você precisa identificar isso na sua fala. Seja também rápido e conciso nessa informação. Sua ideia ajuda a melhorar o mundo? Como? Qual o impacto? Lembra que nós falamos que estamos numa era de mudanças, na era da responsabilidade social e ambiental. Nós não somos, nesse momento, obviamente, éticos e totalmente responsáveis. Existe ainda muita coisa para ser acertada, mas nós podemos melhorar. Nós estamos caminhando, por isso que eu falei, é uma era de transformação, de mudança. O cliente está procurando melhores condições, né? Pessoas mais responsáveis, produtos mais responsáveis, empresas mais responsáveis. A sua ideia ajuda, então, a melhorar o mundo? Tem um viés da sustentabilidade dentro dessa sua ideia? Tem um viés da responsabilidade social? Vai ajudar pessoas? Isso é tão importante. Me lembrei agora de uma história para te contar. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava num shopping aqui na Zona Sul e passava na frente de uma loja. Eu não vou, obviamente, comentar o nome dessa loja, mas eu tenho certeza que você vai lembrar, ou então você vai buscar na internet e vai localizar essa informação. Eu nem sabia que era essa loja. De verdade, não é um local onde eu faço as minhas compras. Eu estava nesse shopping com a madrinha do meu filho, né, passeando, e paramos ali, estávamos conversando, né, andando e conversando e parando, enfim. E aí nós paramos casualmente na frente dessa loja. E aí vinham duas moças. Uma virou para a outra e falou assim, eu escutei, né, a fala delas. Uma falou assim, olha, aqui é a loja tal. E a outra falou assim, desculpa, ela falou, olha, aqui é a loja tal, vamos entrar para olhar? Eu tenho um presente que eu preciso comprar, eu quero comprar uns negócios, a loja tem umas roupas muito legais e tal. E a colega, eu lembro, ela puxou o braço da amiga, não deixou ela entrar na loja e falou assim, você não vai entrar nessa loja não, comigo você não compra nessa loja, porque essa loja estava fazendo o trabalho escravo, saiu em tudo que é jornal. Olha só como é importante, né, essa questão da responsabilidade social e ambiental, esse viés dentro do seu negócio. O cliente deixa de comprar. Se ele não deixa, alguém faz ele deixar de comprar. Olha a influência, né, que a amiga gerou na outra. Não sei nem se ela era cliente ou se ela já foi cliente daquela loja, mas ela não deixou a amiga entrar, né? Então foi uma história que eu escutei. Sua ideia é escalável, né? Ela pode atingir grandes proporções,
né? Como é que você pretende fazer isso? Qual é o caminho crítico, né, para você atingir aí, obter todas as informações que são necessárias para que essa sua ideia seja colocada em prática? A gente comentou aqui a questão de você eventualmente ainda não ter, né, tirado essa ideia do papel. Então, o que fazer? Né? Tem que ser muito rápido, informações rápidas. Bom, durante esse processo, faça o seguinte: escute. Colete as informações, organize os dados que você obter, né, nesse feedback e escute o cliente. A mesma coisa que eu falei para você quando nós estávamos comentando ali de descobrir, né, se a sua ideia podia ser transformada numa oportunidade de conversar com esse seu cliente e descobrir qual é o problema que ele tem para encontrar uma solução. Nesse momento que você está vendendo a solução, faça a mesma coisa, escute seu cliente. Porque às vezes ele vai te fazer uma colocação, vai recusar o seu produto, vai recusar o seu serviço, mas ele vai fazer alguma colocação que vai te dar uma pista, vai te dar um caminho para você, lembra, pivotar, né? Recuperar esse seu negócio, transformar de alguma maneira, inserir um novo valor, né? E oferecer aquilo e o cliente comprar, você conseguir fechar aquela venda. Então, escute o seu cliente, reflita, entenda o porquê do não desanima. E é normal, o empreendedor vai receber tantos nãos na vida, você vai receber, nós já falamos sobre isso, a estrada é árdua, a escalada dessa montanha é difícil, a montanha é íngreme, você tem que buscar os materiais certos, as ferramentas certas, escolher o melhor caminho e fazer muita força e estar preparado fisicamente e psicologicamente. Então, entenda o porquê do não desanime com esse não, né? Às vezes ele é mais importante do que um sim. Porque às vezes ele até pode dizer um sim, achar o produto interessante, até mesmo nesse momento da venda, mas ele nem se fidelizar a você. Ou ele de última hora acabar desistindo. E o não faz você repensar esse seu negócio, esse seu produto, esse seu serviço e fidelizar esse seu cliente por um tempo muito maior. Lembre-se, seu negócio tem que ser sustentável. Refaça, não tem um número ideal de vendas aí para você validar, ter a validação do seu consumidor, né? As rodadas de negócio elas vão variar para cada tipo, para cada potencial de mercado que você pretende atingir. Você tem que verificar a variação dos dados todos e definir, né? Ficar atento para uma estabilização de todas essas informações. Então, escute, reflita e refaça. Dessa maneira você vai tirar assim o maior proveito possível, né? Vai aprender muitas coisas com o seu cliente. De novo eu vou falar para você, TBDC. Você lembra do TBDC? Tire o bumbum da sua cadeira. É hora de executar. Bote para fazer. Nada vai acontecer sem execução. Nada vai crescer sem estratégia. Você não vai conseguir ter um negócio de sucesso sem planejamento. Risco e perigo. Você pode arriscar. Desde que você planeje, você vai ter menos perigo, vai correr menos perigo. Se você tem um equilíbrio dentro disso que eu estou falando, você vai, inclusive, né, se lembrar de que o seu cliente é talvez o grande construtor aí dessa solução que você está procurando, você vai ter sucesso. E aí, claro, acelere. Timing da ideia. Não perca tempo para colocar em prática o que você precisa colocar em prática. Outro pode vir e passar na sua frente. Outro pode vir e vender para o cliente um produto bastante parecido com o que você ia oferecer, né? Outro pode chegar e colocar em prática um processo, um outro funcionário dentro da empresa. Lembra, você pode ser um intraempreendedor. Então, às vezes tem um colega seu que tem a mesma ideia para modificação de um processo, vai lá, apresenta para o gerente, apresenta para o diretor, consegue aquela promoção que você tinha certeza que ia ser sua. Acelere. Se você planejou, execute. Pense nas suas estratégias e acelere. Se você estiver certo, você vai estar na frente dos outros. Caso contrário, de novo, não desanime. Você pode fazer o quê? Você pode corrigir tudo isso. Você pode pivotar. Poucas pessoas vendem tão bem quanto o dono de uma empresa. Mas então eu sou funcionário, não vou vender bem? Lembra que eu falei que você tem que ter olhar de dono dentro da empresa onde você trabalha?
Então, você como funcionário que está dentro daquele negócio, se você estiver inserido naquele negócio, comprometido, não é só com a carteira registrada naquele negócio, comprometido com aquilo, prestando atenção ao seu cliente, se colocando no lugar dele, tendo empatia com esse cliente, né? Se atendendo, se colocando na posição de atender, de receber aquele produto ou aquele serviço. Se você fizer isso, você vai saber exatamente como vender aquele produto. Se você sentir na pele o que é que o cliente sente no dia a dia, quando ele lida com o seu negócio, com a sua empresa, com a empresa onde você trabalha, com certeza você vai conseguir fazer uma venda excelente. É tudo o que você precisa para poder vender bem. Olhar de dono, ainda que você trabalhe no negócio do outro. Comprometimento, né? Busca de soluções e de processos que podem ser para o cliente externo, mas para o cliente interno também. Às vezes você vai fazer uma modificação que vai atingir você e os seus próprios colegas, né? Vai poder atingir uma área dentro da empresa, um setor dentro da empresa. Talvez não seja um processo específico direto para o seu cliente final, mas para o cliente interno daquela empresa. Faça a preparação para as suas reuniões, né? Faça uma abordagem comum, bastante pensada, bem estruturada, né? Definida. Se prepare, planeje para ter a melhor abordagem. Vou te dar algumas dicas aqui. Descreva a sua empresa em uma frase. O que você falaria da sua empresa? Agora, para alguém que não conhece e não sabe, entrasse alguém aqui e eu falasse, você tem 1 minuto aí, uma frase, né? O tempo aí de uma frase, menos que 1 minuto, meio minuto, para falar da sua empresa. Para passar o que é a sua empresa, qual é a visão, quais são os valores, qual é a missão, qual é o produto, em 1 minuto. Ou em uma frase, ou em meio minuto. Esse é o pitch do negócio. Passe tudo com clareza, com segurança. Mostre que você conhece o seu negócio. Lembra do pilar profundo conhecimento do negócio e das forças externas que o influenciam? Você vai fazer isso nesse momento. Passar essa segurança. Tenha inteligência espiritual nesse momento. Contagie as pessoas com essa sua ideia. Tenha poder de persuasão. Convença as pessoas com argumentos sobre os seus negócios. Mas lembre-se que seus clientes eles são extremamente diferentes uns dos outros. Apesar de você estar vendendo para um número grande de pessoas e esse ser o maior objetivo, de atingir a maior quantidade possível de clientes e de ter longevidade nesse seu negócio, esteja preparado para perfis completamente diferentes. Pessoas que vão comprar o mesmo produto, mas que são extremamente diferentes entre si. Esteja preparado. O que você precisa fazer para se preparar bem para essa reunião, para essa fala, para vender esse seu produto? Saber muito bem as informações do seu negócio. Qual é a história da sua empresa? Já pensou você como funcionário de um lugar, não sabe nem como tudo começou? Como contar a sua história em uma conversa de elevador? Faça esse teste, apresente, faça essa venda rápida para os colegas dentro da empresa, para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua mãe. Treine. A gente só aprende as coisas na prática e empreendedor sabe muito bem disso. Só não, estou aqui oferecendo para você o meu conhecimento teórico, mas você está aí fazendo a sua ação prática de qualquer maneira. Ligando o seu computador, entrando no portal e acessando essa disciplina e escutando o que eu tenho para falar. Mas colocar tudo isso em prática no seu dia a dia é o que vai fazer realmente você aprender muitas coisas sobre o seu negócio. Diga o que você vende, Pense no que você vende. Pensa por que os clientes vão comprar de você, devem comprar de você. Pense também quem são seus concorrentes diretos e indiretos. Nós estamos fazendo aqui uma revisão de tudo que nós falamos aí nas nossas últimas aulas, pelo menos nas 2 últimas aulas, Quem é seu concorrente direto? Lembra o que é o concorrente direto? Aquele cara que vende a mesma coisa que você, mesmo produto, mesmo serviço. Lembra quem é o seu concorrente indireto? Alguém que vende algum serviço, às vezes até diferente, mas com quem o cliente te compara. Lembra que eu falei da história da padaria e do banco? Então, você tem que pensar também nessa sua concorrência. Em segundo lugar, quem é o seu cliente? Qual é a história aí, desse seu cliente? O que ele faz? Quem são os seus clientes, os seus fornecedores? Seu cliente está passando por alguma situação específica? Quais os objetivos que esse seu cliente está tentando alcançar? Quais os principais desafios que ele tem enfrentado? Ele também tem a história dele que você precisa conhecer. Então é importante ter as suas informações e a informação do outro também.
Você vai vender, você vai para uma grande empresa vender o seu produto, como é que você não sabe do que trata aquela empresa, a missão, a forma de agir, quem é o presidente, quem é o dono, isso tudo você descobre facilmente no site. Lembra, de novo, TBDC, tira o bumbum da cadeira e vá buscar essas informações. Conversem com pessoas, inclusive, que conhecem a realidade potencial do seu cliente potencial. Converse com funcionários, espera lá na saída da empresa e vai conversar. Eu não falei para você que vou para a porta da escola para saber melhor sobre uma escola onde eu quero colocar meu filho? Vou conversar com as mães dos alunos. Faça isso, converse lá com as pessoas que trabalham naquele negócio, vai atrás de referências. Ajuste o seu diálogo, o seu discurso para aquilo que o seu cliente quer escutar. Fica muito mais fácil. Fale na linguagem dele. Adianta eu tentar falar de uma maneira extremamente formal e técnica? Vou me colocar lá então como uma intraempreendedora, uma gestora dentro de um negócio. Eu chego lá para a minha equipe de motoboys, pessoal que cuida do almoxarifado, e vou falar de termos extremamente técnicos e tecnológicos e numa linguagem absolutamente formal. 2 segundos depois os caras vão virar, ou quando eu sair, talvez só quando eu sair, mas quando eu sair, eles vão virar e falar, putz, grila, hein? Que desgrama essa mulher, que chatice, né? Que presunção. Eu tenho que adequar, eu tenho que chegar com uma linguagem mais informal, né? Na língua dos manos lá. Mas se eu for falar com o meu diretor, com o meu presidente, você acha que eu vou poder chegar nele e falar, e aí, meu, como é que tá? Beleza? Talvez até exista, né, essa condição dentro da empresa que você trabalha, mas na maioria das empresas existe uma formalidade que precisa ser seguida. Então você tem que adequar essas informações. Leia jornal, leia as revistas, né, busque fontes de informações sobre o setor de atuação do seu cliente potencial. Fique atento em tudo aquilo que pode afetar o seu cliente, né, e fazer com que ele deixe de ser o seu cliente potencial. Coloque-se no lugar dele e busque saber qual é o foco desse seu cliente. Pense para quem as pessoas fazem as apresentações, para quem você faz essa apresentação, planeje, né? Busque as informações na internet, busque as informações no site da empresa e pense que o vendedor ideal sabe muito mais sobre o negócio do cliente, às vezes, do que o próprio cliente. O interesse é seu, você que está precisando vender alguma coisa, é você quem quer oferecer um serviço. O seu cliente tem um monte de empresas de negócio, de pessoas oferecendo coisas para ele. Então ele tem uma variedade, ele pode escolher. Quem tem a maior preocupação é você, que tem que vender aquilo lá. O seu ganha-pão, o seu dia a dia, a condição do seu salário, da sua empregabilidade está associada a isso. Então faça simulações dessas apresentações. Quando você perceber, né, você vai estar falando super bem com o seu cliente, você vai estar vendendo super bem esse seu produto. E quando você menos perceber, você vai ter uma linha de produção de vendas. Né? Conheça o seu cliente para chegar nessa condição, de oferecer um produto que ele realmente precisa, de falar com ele numa linguagem que ele consegue compreender e persuadi-lo para comprar. Assim você vai fazer sucesso. Na próxima aula nós vamos falar de um assunto que assusta muitos empreendedores no Brasil, um assunto do qual nós temos muito desconhecimento, a parte financeira do negócio. Até a próxima aula.